Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou corrigir as questões propostas na avaliação diagnóstica de março de 2021 para Ciências Humanas e Ciências da Natureza do 6º ano do ensino fundamental. Como já é de costume, vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho da notificação, deixar sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Caros alunos, compartilhem esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim você e eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. E para você, professor, você pode compartilhar esse vídeo com os seus alunos para que eles possam também corrigir as atividades caso já as tenham feito. Bom, pessoal, então vamos à correção da avaliação diagnóstica de Ciências Humanas e Ciências da Natureza para o 6º ano, aqui no mês de março de 2021. Questão 1. Leia a narrativa abaixo. O negro introduziu na cozinha o leite de coco de Bahia, o azeite de dendê, confirmou a excelência da pimenta malagueta sobre a do Rênio, deu ao Brasil o feijão preto, o quiabo, ensinou a fazer vatapá, caruru, munguzá, acarajé, angu e pamonha. Nessa narrativa, a contribuição dos negros para a cultura brasileira é demonstrada através da... Nós podemos observar claramente que está fazendo referência à culinária, não à dança, nem à pintura e nem à religião. Portanto, letra A. Questão 2. Observe a imagem abaixo. Computador. Nós temos uma imagem de um laptop, de um notebook. O computador representado nessa imagem é uma tecnologia que foi desenvolvida a partir, letra A, de negociações de alguns países, letra B, de pesquisas ao longo do tempo, letra C, do conflito entre culturas no mundo. Letra D, do uso de elementos da área da saúde. Nós estamos falando de pesquisas ao longo do tempo, principalmente no quesito tecnologia. Questão 3, observe a imagem abaixo. Voto para as mulheres. Qual a conquista das mulheres essa imagem representa? Letra A, criação da lei do divórcio. Letra B, fundação do feriado de 8 de março. Letra C, integração do ambiente das indústrias. Letra D, participação nas eleições. Ficamos com a letra D. As mulheres estão aqui fazendo reivindicação do voto para elas e não as outras opções. Questão 4. Leia o texto abaixo. Para os índios do Xingu, que marcam o tempo com os movimentos do Sol e da Lua, os acontecimentos estão sempre relacionados com algo que já aconteceu no passado. O nosso calendário, chamado gregoriano, também acompanha os movimentos dos astros, mas de outra forma. Um dia corresponde a uma volta da Terra em torno de si própria. Um ano é uma volta da Terra em torno do Sol. As duas sociedades mostradas nesse texto organizam o tempo a partir, letra A, de conflitos religiosos, letra B, de elementos naturais, letra C, do avanço da tecnologia ou letra D, do desenvolvimento político. Nós estamos fazendo referência aos elementos naturais do movimento de rotação e translação. 5. Observe a imagem abaixo. Nós temos aqui uma imagem e a questão quer saber qual o povo retratado nessa imagem que participou da formação da sociedade brasileira. Nós estamos falando letra A de africano, letra B, de um asiático, letra C, europeu ou letra D, indígena? Nós estamos falando letra D, de um índio. 6. Antigamente, o principal meio de comunicação era o rádio. Mais tarde foi inventada a televisão e atualmente a internet é um importante meio de se comunicar. A partir dessa ideia, afirma-se que, com o passar do tempo, as, letra A, dificuldades para a comunicação aumentaram, letra B, formas de se comunicar mudaram, letra C, maneira de as pessoas se comunicarem diminuíram, letra D, pessoas deixaram de se comunicar. Nós ficamos com a letra B, as formas de comunicação
mudaram e melhoraram, aperfeiçoaram ao longo dos anos e não deixaram de se comunicar. E nem muito menos as maneiras de comunicação diminuíram e nem a letra A, dificuldades para a comunicação aumentaram. Muito pelo contrário, facilitaram à medida que as formas de comunicação se evoluíram. Questão 7. Observe a imagem abaixo. Ciclo do ouro no Brasil colonial. Nós temos aqui uma imagem do processo de mineração praticada pelos escravos negros. E essa imagem retrata a memória de letra A, acordo diplomático, letra B, combate racial, letra C, conflito religioso ou letra D, período histórico da formação e colonização do país, principalmente na região do nosso estado, Minas Gerais. Portanto, letra D. Questão 8. Leia a narrativa abaixo. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Pessoal, essa narrativa representa o direito civil a escolha da profissão, letra B, liberdade religiosa, letra C, livre associação ou letra D, representação do lar. Nós estamos falando da letra B, liberdade religiosa, garantida pela Constituição de 1988. Questão 9. Observe a imagem abaixo. Nós temos aqui um calendário do mês de outubro. E com base nessa imagem, o calendário é uma forma de, letra A, contar os dias, letra B, informar sobre a passagem das horas, letra C, interferir na distribuição dos meses, letra D, medir altitudes. Pessoal, nós estamos falando da letra A, contar os dias. O calendário serve para contar os dias e não para informar a passagem das horas. Quem faz isto é o relógio, nem interferir na distribuição dos meses. Muito pelo contrário, os meses já estão tabelados aí com relação à quantidade de dias e nem medir as altitudes. Quem faz isso é outro aparelho. Questão 10. Leia o texto abaixo. Proclamação da República. A Proclamação da República Brasileira aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Fica marcada a figura de Marechal Deodoro da Fonseca como responsável pela efetiva proclamação e como primeiro presidente da República Brasileira em um governo provisório de 1889 até 1891. Esse texto, pessoal, descreve uma data que atualmente é um feriado por meio da qual os brasileiros relembram uma mudança. Que mudança foi essa? Foi uma mudança na economia, letra A? Foi na política, letra B? Na religião, letra C? Ou no território, letra D? Nós estamos falando de uma mudança na política, que passamos a ser um Estado com a República, através da sua proclamação. Questão 11. Observe a imagem abaixo. Nós temos aqui uma imagem de um centro comercial na área urbana. Essa imagem representa uma característica da zona urbana, que é a presença, letra A, da criação de animais, letra B, da concentração comercial ou letra C, do cultivo de alimentos, ou então, letra D, extrativismo mineral. Nós temos aqui claramente uma atividade econômica presente no espaço urbano, que é o comércio, a concentração comercial. Atividade econômica importante de compra e venda de produtos e mercadorias. Questão 12. Veja as imagens abaixo. Evolução dos meios de comunicação. Rádio, televisão. Bom, a maior evolução tecnológica da televisão em relação ao rádio é a capacidade de, letra A, emitir sons. Ambos emitem sons. Portanto, não se torna uma diferença entre as duas. Envia mensagens. As duas formas conseguem enviar mensagens. Uma através de imagem e outra através de som. A diferença entre esses dois aparelhos está na capacidade de fornecer imagens, porquanto a TV fornece imagem e o rádio não. Transmitir notícias? Não, ambos conseguem transmitir notícias. Questão 13. Observe a imagem abaixo. Cancela automática. Nós temos aqui uma cancela automática na entrada de um estabelecimento. E a transformação do espaço geográfico retratada na imagem é consequência. Por que existe, então, esta cancela automática? Letra A, da necessidade de profissionais menos qualificados. Letra B, substituição da mão de obra humana pela máquina.
Letra C, do aumento dos gastos com a mão de obra. Letra D, do uso de técnicas ultrapassadas para a execução de tarefas. Nós estamos falando da letra B, da substituição da mão de obra humana pela máquina. O que antes aqui era feito por uma pessoa, agora nós temos a máquina fazendo esse processo de controle de entrada e saída de veículos. Questão 14. Leia o texto abaixo. Os indígenas constituem a população nativa do país. Os portugueses foram os povos colonizadores da nação e os negros africanos foram trazidos para o trabalho escravo. Esse contexto proporcionou a miscigenação dos habitantes do Brasil, caracterizados como mulato, que é o branco mais o negro, caboclo ou mameluco, branco mais índio, cafuso, índio mais o negro. Com o prosseguimento da miscigenação, originaram-se os inúmeros tipos que hoje compõem a nossa população. Bom, de acordo com esse texto, pessoal, o Brasil é um país que se caracteriza, letra A, pela composição predominantemente indígena, letra B, pela grande diversidade étnica, letra C, por ser desprovido de uma identidade cultural, letra D, por ter sido pouco influenciado pela cultura do colonizador. Bom, nós estamos falando da letra B, pela grande diversidade étnica. É tanto que nós temos aí a mistura de vários povos, como, por exemplo, do branco, do índio, do negro, do português. Enfim, essa mistura aí garante uma miscigenação e uma diversidade étnica. Letra B. Questão 15. Leia o texto e observe a imagem abaixo. O século XX trouxe inovações na construção, mas nem sempre elas foram boas. Um exemplo são as habitações que, no Brasil, estão presentes nas favelas ou bairros mais deteriorados. Essas casas são normalmente feitas de alvenaria, mas remendadas, digamos assim, com todo tipo de material, como caixotes, pedaços de lata e papelão. Além da construção precária, elas geralmente abrigam um grande número de moradores, com a presença de avós, tios, afilhados. Nesses espaços, pode acontecer de 2 ou mais famílias habitarem a mesma casa. E nós temos aqui, então, a representação desse texto, através, então, de uma figura do Complexo do Alemão, uma favela do Rio de Janeiro. Esse texto e essa imagem retratam, letra A igualdade de renda e de condições sociais sobre a população urbana no Brasil. Igualdade, pessoal, será? Letra B, as soluções eficientes encontradas para o problema da falta de moradia nas cidades brasileiras. Letra C, o acesso a moradias adequadas e a qualidade de vida no espaço das cidades brasileiras. Ou quem sabe, letra D, o problema habitacional e a precariedade das moradias nas cidades brasileiras. Exatamente esta opção, letra D, o problema das habitações e a precariedade das casas em várias cidades do Brasil. Questão 16. Leia o texto abaixo. Atualmente, a tecnologia faz parte de diversos setores e na agricultura não poderia ser diferente. A busca por maior produtividade e qualidade faz com que os agricultores recorram a equipamentos tecnológicos para usarem em suas plantações. E os que ainda se recusam a fazer uso da tecnologia acabam perdendo espaço no mercado. De acordo com esse texto, o uso da tecnologia, letra A, ele acrescentou custos ao produtor. Letra B, aumentou a produção na atividade agrícola. Letra C, diminuiu o número de trabalhadores no campo. Letra D, provocou a infertilidade dos solos cultivados. Bem, pessoal, todas essas afirmativas poderiam estar corretas, mas, de acordo com o texto, essa tecnologia ela aumentou a produção da atividade agrícola. Portanto, uma maior capacidade de produção através da introdução de tecnologias no campo. Questão 17. Observe a imagem e leia o texto abaixo. Na pirâmide acima, pode-se notar a evolução da comunicação, a qual tem início pelos gestos, seguidos da fala, escritas e aos meios de comunicação. E essa evolução foi possibilitada através de, letra A, pela facilidade de encontrar pessoas, letra B, pela redução dos custos desse serviço, letra C, pelo aumento da taxa de natalidade, letra D, pelo desenvolvimento da tecnologia.
Pessoal, nós estamos falando da letra D. O desenvolvimento da tecnologia possibilitou a melhora nas formas e nos meios de comunicação, saindo da escrita não verbal, gestual, seguidos pela fala, até mesmo os meios de comunicação mais modernos. Questão 18. Leia o texto abaixo. No mundo atual, mais da metade da população mundial vive em cidades, em espaços urbanos. Os espaços urbanos proporcionaram às pessoas uma série de serviços e condições de habitação que possibilitaram uma melhoria em suas vidas. Mas, mesmo com essas melhorias, a vida na cidade é permeada de problemas. De acordo com esse texto, o espaço das cidades é caracterizado pela atividade. Pessoal, letra B, pela atividade industrial. O espaço da cidade sofreu aí várias mudanças e também trouxe vários problemas urbanos ligados à habitação, ligado a problemas sociais, culturais, ambientais e econômicos. Nós não estamos falando da letra A, agrícola, nem letra C, madeireira e nem letra D, mineradora, e sim atividade industrial, letra B. Questão 19, observe a imagem abaixo. Nós temos aqui um mapa do Brasil sendo representado por várias faces, vários rostos. E essa imagem expressa qual característica do Brasil? Letra A, a diversidade étnica da população. Letra B, falta de moradias nas cidades. Ou letra C, ocupação territorial homogênea. Letra D, pequena quantidade de habitantes. Nós estamos falando da letra A, diversidade étnica da população, conforme se observa pela imagem mostrada nesta questão, e não pela falta de moradias, nem muito menos pela ocupação igualitária do país, e nem pela pequena quantidade de habitantes. Pelo contrário, o país soma aí mais de 210 milhões de habitantes. Questão 20, observe as imagens abaixo. Queimadas em 1986 e queimadas em 2009. Faça referência não à queimada brincadeira e nem à queimada vegetacional, mas sim de uma cidade localizada no estado do Pará, que tem mostrado aí as transformações nesse município ao longo dos anos. E essa característica é reforçada por quê? Letra A, a redução das áreas industriais. Letra B, redução do comércio na área central. Ou letra C, do aumento da agricultura. Letra D, aumento das áreas ocupadas por moradias, conforme se observa que em 1986 para 2009, no mesmo local que foi retirada essa fotografia, nós temos uma presença aqui bem maior de casas e habitações, mudanças aí no cenário urbano dessa cidade. Questão 21. A imagem abaixo mostra alguns aparelhos utilizados nas residências. Nós temos 3 aparelhos aqui. Uma máquina de lavar roupa, uma geladeira e um liquidificador. Para funcionar esses aparelhos, eles precisam de quê? De qual energia? Energia térmica, luminosa, hidráulica ou energia elétrica? Letra D, energia elétrica. Questão 22. Observe a imagem abaixo. Nós temos aqui um parque eólico com a produção de energia através desses cataventos. E essas instalações, como mostrado nessa imagem, a produção de energia ela é feita a partir de quê? Letra A, da luz do sol. Letra B, da movimentação da água. Letra C, do vento. Ou letra D, do urânio enriquecido. Nós estamos falando da letra C, do movimento provocado pelo vento. Questão 23. Quando a alimentação é boa, as pessoas têm disposição para trabalhar, estudar, praticar esportes e passear. Comer muito não significa estar bem alimentado. Um exemplo de alimentação saudável. Letra A, arroz, feijão, bife, salada e suco. É saudável? Sim, marcamos letra A. Agora, letra B, biscoito, bolo, pão, doce, café, nem sempre é considerado saudável. Nem a letra C, macarrão com batata e iogurte. Letra D, salada com ovos é saudável, porém refrigerante não é. Portanto, ficamos com a letra A. Questão 24. Observe alguns órgãos do sistema reprodutor feminino. O órgão indicado pela seta é denominado D. Letra A. Nós temos aqui essa seta apontando para o sistema reprodutor visto de perfil, o sistema reprodutor feminino. Está mostrando a túbula uterina e não o útero, nem a próstata e nem a uretra, que
Na verdade, faz referência a alguns, inclusive, do homem, como a próstata. Nós estamos falando a tuba uterina, letra D. Questão 25. Todas as manhãs o sol traz a claridade para o dia. Logo mais, com o pôr do sol, vem a noite. Sabemos que o dia e a noite acontecem. Por quê? Letra A. A lua se coloca à frente do sol, impedindo a claridade. Letra B. A Terra está girando em torno do seu eixo. Letra C. O Sol está em movimento ao redor da Lua e da Terra. Letra D. O Sol é escondido por eclipses diariamente. Pessoal, a consequência do movimento de rotação que dá os dias e as noites. Nós estamos falando, portanto, da letra B. A Terra está girando em torno do seu eixo, do movimento de rotação. Questão 26. A imagem abaixo mostra o uso de um aparelho muito comum no cotidiano das pessoas. Que tipo de energia possibilita o funcionamento desse aparelho? Pessoal, esse aparelho, a televisão, qual é a energia que a gente precisa para utilizar esse aparelho? Letra A. Energia elétrica, não mecânica, nem potencial, nem energia térmica. Questão 27. O esquema abaixo representa um processo de geração de energia elétrica. Nós temos aqui a formação de energia elétrica através do movimento provocado pelas ondas do mar, portanto, de uma usina marítima, também chamada de oceânica. E esse processo é utilizado qual fonte de energia? Fóssil, geotérmica, hídrica ou nuclear? Nós estamos falando de uma energia utilizando a fonte hídrica, que é a água do mar. Questão 28. A imagem abaixo mostra parte do sistema genital feminino. Nós temos aqui, então, parte do genital feminino e essa seta está apontando para qual parte do órgão que produz os gametas femininos. Isto mesmo. Letra A. Abriga o embrião? Não. Letra B. Nutre o embrião? Também não. E nem letra D. Recebe os gametas masculinos. Portanto, letra C. Questão 29. Uma alimentação saudável é muito importante para a saúde do nosso organismo. As imagens abaixo mostram algumas sugestões de refeição em um restaurante. 1. Salgadinho e refrigerante. 2. Carne e salada. 3. Bolo e sorvete. 4. Batata frita e bombom. Bom, qual é o número que representa uma refeição mais saudável? Número 1, 2, 3 ou 4? Nós estamos falando do 2, que é carne e salada, proteína, fibra e um pouquinho de carboidrato. Questão 30, leia o texto abaixo. Nós temos aqui o movimento de rotação da Terra, que é o giro que o planeta realiza ao redor de si mesmo. A luz solar vai progressivamente iluminando diferentes áreas. E essa inclinação do eixo de rotação da Terra. O movimento citado nesse texto é responsável pela ocorrência. Bom, nós estamos falando da consequência que é a formação de dias e noites. O movimento de rotação provoca isto, não as estações do ano, que é o movimento de translação, nem as fases da Lua e nem dos eclipses. 30, letra C. Bom, pessoal, esse foi o vídeo explicativo com a correção das atividades propostas na avaliação diagnóstica de março de 2021, proposta pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para Ciências Humanas e Ciências da Natureza do 6º ano do ensino fundamental. Pessoal, eu só tenho que agradecer a vocês, porque nesse mês de março nós chegamos na marca de 10.000 inscritos no canal. E para comemorar, nós vamos fazer um sorteio de um jogo de passo ou repassa, conforme já foi anunciado anteriormente nos vídeos do canal. Fiquem atentos, porque nos próximos vídeos eu vou informar a data para o sorteio. Para você participar, basta então você ser inscrito do canal e também seguir e curtir a postagem lá no Instagram, que eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado!